do meu inário aqui estava diferente, não sei se era do antigo lá. Perdoa pela falha aí, mas não foi proposital. Vamos nos colocar em pé. Ao solo de somente que vamos receber nesta manhã a palavra com o pastor Francisco Rodrigues de Mello. Bondoso Deus, nós alcançamos mais uma oportunidade e voltamos a esta casa, lugar de adoração, primeiro dia da semana. Estamos aqui em honra à ressurreição de nosso Senhor, como tantos outros, reunidos também em torno disso. E nós unimos a nossa fé e pedimos que nos ajude mais uma vez a encontrar a lição que necessitamos, a fim de chegarmos mais perto naquela grande hora, na preparação final para o encontro com o Senhor nos ares. Seja a nossa gratidão. No nome de Jesus Cristo. Amém. A Escritura, São Mateus 17, os 3 primeiros versos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Podeis assentar. Queremos tomar mais uma porção da mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Para que foi dado o Espírito Santo. Encontramos os ensinos do profeta dizendo que nesta era que estamos vivendo agora, está além de Pentecostes, ou do Pentecoste. O Pentecoste se estabeleceu formando organizações, sistemas, e, portanto, aquilo que era tão diferente das organizações, das denominações, passou a estar no mesmo nível. Praticamente em tudo, especialmente na aparência, que lá no começo, os pentecostais, suas irmãs, as mulheres, não cortavam seus cabelos,
vestiam decentemente, sofreram a marca da crítica, do desprezo público, por um bom tempo. Mas hoje já estão iguais. Quem sabe já existem aquelas pessoas pentecostais que até pode estar até ultrapassando alguns de alguns grupos de outras denominações no seu avanço. O mensageiro desta era veio com a mensagem exatamente para eles, para levá-los de volta, porque o último mensageiro traz uma mensagem de restauração, de retorno ao ponto de partida. E isso veio de encontro diretamente aos pentecostais. Mas como eles já estão organizados. E agora o ensino do profeta em torno disso começou então a defraudar bastante as organizações. Eles são aqueles que estão sempre dizendo, nós somos isto, nós somos aquilo. E isto é simplesmente a natureza. Você nada pode fazer, é a natureza. Eles farão aquilo. É o plano para que eles façam aquilo. Mas a igreja tem seguido em frente. Essa parte que é para ser mesmo a noiva de Jesus Cristo, tem vindo se separando disso, porque encontraram a mensagem do sétimo anjo. Então, estamos com isso seguros de que este é o caminho de retorno. É só conservar nisto, nestas verdades da palavra de Deus. Então, eles farão, como estão aí nessa maneira, tão distantes das verdades da Bíblia. Tem ido para o maior, mais poderoso. É a restauração dos dons, e muitas pessoas pentecostais não creem na cura divina. Parece ser uma coisa muito estranha, não é? Já há muitos pentecostais pelo mundo afora que não creem na cura divina. Ministérios de anjo também não. E poderes de Deus, muitos pentecostais chamam estas visões que o irmão Brana diz que eu vejo, que ele recebia, baseados nelas, sempre trouxe uma mensagem que leva a parte da noiva do Senhor Jesus a estar identificada com a classe de vida própria, de eleitos, de predestinados. Então, ele disse, eles estão parados nisso. Então, muitos pentecostais chamaram as visões que o irmão Brana teve de demônio. Muitas organizações não querem nem mesmo ter nada a ver com isto no Pentecoste. Vejam, nós nos movemos para além daquilo, exatamente como os metodistas chamavam os pentecostais de loucos. Agora, os próprios pentecostais encontrou agora
a mensagem do profeta para chamar-nos de loucos, seguidores de um homem, a crença num homem. Não é isso que temos. Nós temos uma crença maior, mais próxima mesmo do Senhor Jesus Cristo, através da luz da palavra. Então vejam, nós nos movemos para além daquilo, exatamente como os metodistas chamavam os pentecostais de loucos por falarem em línguas, exatamente como os luteranos também chamaram os metodistas de loucos por gritarem, por adorar a Deus em voz alta, aplaudir, glorificar. Veem, os metodistas ficam assustados com isso na igreja. Mas é tudo uma chegada do Espírito Santo. Que a mensagem é uma chegada do Espírito Santo até que a grande igreja esteja cheia e bem cheia dos grandes poderes do Deus Todo-Poderoso, até que ela chegue a um lugar que as próprias obras que Jesus realizou se manifestem imediatamente na igreja agora. Estamos próximos, amigos. Deixe-me parar aqui só um minuto para mostrar para que Deus colocou o Espírito Santo na igreja. Te darei aqui outro exemplo, para que então você saiba. De volta aqui, na Bíblia, no Velho Testamento, observe bem, quando uma criança, um homem fazia para si mesmo uma casa, então ele pegava sua noiva. Esta é a primeira coisa. Então ele se torna um grande homem, como uma organização. Isto era bom. A própria coisa a acontecer, ali vinha um nascimento naquela casa. Isso é quando o Espírito Santo também vem para formar sua família, reunir os seus filhos, filhos de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, formar sua família. Outro espírito chegava, que era um filho que nascia naquela família. E a mesma coisa é do lado de Deus, quando cada filho dele vai chegando e se identificando. Aquele filho lá no natural, ele não era autossuficiente, nem mesmo ele era herdeiro até que ele alcançasse uma determinada idade, chamada maioridade. Ele não era herdeiro. Então, isso espiritualmente também é o que um profeta vem fazendo, trazendo essa comparação. Nós estamos nesse espaço da aproximação da vinda do Senhor e temos que estar chegando a esta maturidade que nos dá direito a este Espírito Santo, nos adotar verdadeiros filhos e filhas de Deus. Então o profeta diz, aí está, ele alcançasse uma determinada idade e ele tinha que ser provado primeiro. Sim, e então, eles tinham a lei da adoção lá. É uma demonstração pública para reconhecimento. Então o profeta diz, para vocês ministros aí, o posicionamento de um filho é do que estou falando agora, posicionamento de um filho, lá no Velho Testamento, para ser de fato herdeiro do que o pai possuía. Então, quando ele chegava a uma posição onde ele recebia a adoção, que era aquela manifestação pública que ele fazia de dizer, porque ele já tinha dado
constituído um tutor para cuidar daquele filho, ver os seus interesses, ver qual era a sua inclinação, se ele tinha inclinação para os negócios do pai, para progredir e tal. Então, quando aquele tutor encontrava que ele estava procurando os interesses do pai nas coisas, nas propriedades, chegava um tempo que esse tutor trazia o filho e falava: "Ó, agora você pode fazer aí a adoção." Ele está, as suas ideias, seus planos, condiz com os seus. E assim é o Espírito Santo que está fazendo agora conosco. Agora, essa vidinha, né, vamos dizer assim, de ainda coisinhas e outras, como é que esse tutor nosso, o Espírito Santo, nos identifica como aquele que já está na posição de ser levado, possuir por herança mesmo a vida eterna? Essas coisas que são básicas, fundamentais, temos que lembrar delas sempre, estarmos assim identificados. Então, observe lá, aí está. Ele disse, observe, o Pentecoste, nós estamos vivendo agora, nesse tempo aqui, do fim, e você olhe bem nisso. Tudo uma chegada do Espírito Santo, até que a grande igreja esteja cheia, bem cheia mesmo, bem cheia. E observe, estamos próximos, amigos. Deixe-me parar aqui, então, para olhar isso mais uma vez, da maneira que o mensageiro fala. Deus colocou o Espírito Santo na igreja, e ele disse: agora veja aqui um outro exemplo, para que então você fique seguro, você saiba. E aí ele citou, mostrando, concluindo aqui com essa parte do tutor lá, com aquele filho, na vida natural. Está tomando como um verdadeiro tipo, para olharmos o lado espiritual agora, e não tem como estarmos seguros sem o Espírito Santo. E aí ele disse: então, para vocês, ministros, o posicionamento de um filho é do que estamos agora mostrando essas verdades. E aqui ele disse: olha, Jesus deu uma linda ilustração disto no Monte da Transfiguração. Nós lemos aqui, ele teve lá a descida de 2 testemunhas. Nós temos visto este exemplo. Como o profeta disse, Deus nunca sairá de suas leis para fazer alguma coisa. Se você possui um poço artesiano nesta colina, jorrando água para cima, brotou uma água ali, e ela continua saindo, e nesta outra colina aqui, você tem uma plantação incendiando, está morrendo, faltando água. O que você tem que fazer? Você não pode se colocar nesta colina e gritar: água, você que está descendo aí, passa por aqui, a minha lavoura está morrendo e tal, eu preciso de água aqui. Você não tem como fazer isso assim, conseguir a água dessa maneira. Mas existe uma maneira de você levar aquela água, fazer ela passar pela sua lavoura. E ele disse aqui, às vezes você gostaria que fosse falar e isso acontecer, mas não. Água, vem até aqui a minha plantação. Ele nunca fará isto, mas se você trabalhar de acordo com as leis da gravidade, vai descendo aquele córregozinho, que vai aumentando a água, ele vai descendo, você tem uma lavoura ali embaixo, e precisa e tal, e que é que você já é instruído? Vai lá
perto do lugar mais alto, que é onde está saindo a água, a mina brotou ali, e aí você pode ir fazendo uma valeta, tirando terra ali de lado e saindo da direção que a água está indo, puxa a água para essa lugar de corredeira que você está fazendo e vai indo em direção lá onde está a sua lavoura, vai levando, vai acompanhando a gravidade. Você leva a água na sua lavoura. É esse o processo. Nós estamos exatamente nisso agora, por meio de estarmos guiados pelo Espírito Santo agora. Ele sabe para que lado está a inclinação, onde precisa, onde há um eleito, onde dá um predestinado. De vez em quando ele acerta num, aí ele chega aqui sedento, querendo, eu ouvi tal, vi lá na internet uma pregação, uma mensagem, eu quero literatura. O que é isso? Ele pegou a queda da água da palavra, e então ele se abre e recebe a água viva, que é a palavra viva. Coisa simples o profeta usa para ilustrar, abrir nosso entendimento. Ele nunca fará isto lá com a sua lavoura, simplesmente chamando, gritando, querendo água lá, pedindo para a água ir lá. Você tem que colocar nas condições que a água pode descer até a sua lavoura. É fazer um rego, como se diz ali, de um modo que você leva a água na sua plantação. Você sabe, de outro modo, nunca faria isto. Mas se você trabalhar de acordo com as leis da gravidade, você pode regar aquela plantação. É o que está acontecendo conosco como plantação de Deus. Nós precisamos da água, que nesse caso é o Espírito Santo. Se você tem um homem enfermo deitado aqui, ou um pecador deitado aqui, ou um homem que deseja ser correto, que não consegue parar, por exemplo, de beber, não consegue parar de fumar, não consegue parar de cobiçar e coisas. Agora é a coisa direta, agora para nós pessoalmente, fisicamente. Se você apenas trabalhar de acordo com as leis de Deus, no natural para levar a água lá, também do espiritual, trabalhe de acordo com as leis de Deus. É a sua palavra que estabelece. Tome lá um ponto de partida, você como pecador que deseja, quer, tem uma sede, não sabe como fazer. Olha, São Mateus, Jesus falou para se arrepender e inclusive ser batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Oh não, mas eu já sou, quando criança me batizaram assim, cresci, fui para a igreja evangélica, me batizaram assim. Não, você foi batizada dessa maneira em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fui. Olha, você foi batizado quando o pregador pregou, você creu e você foi lá às águas e ele citou essas palavras, não foi? Foi. Isso não é o nome. Ele pediu o nome do Pai. Filho não é nome, ele pediu o nome do Filho. O Espírito Santo, nesse caso, não é o nome, ele pediu o nome do Espírito Santo. Ah, mas então como é que faz? Não tem que... Você está preocupado como é que faz? Rapidamente, pega a Bíblia aí, olha em Atos capítulo 2 aí, você vai encontrar. Pedro fez o batismo do jeito que Jesus mandou. É uma coisa que os pentecostais têm, como se eles obedecessem o que Pedro falou. Eles nunca obedeceram. No tocante ao arrependimento e o batismo, é isso que é a coisa que tem que ser agregada para você, para receber essa vertente vinda do Espírito Santo, para tirar-nos daqui e levar-nos rápido.
Tem que fazer as coisas de acordo com as leis de Deus agora, espiritualmente falando. Então pega São Mateus aí 28 e vai procurar ver como os apóstolos executaram esse batismo aí. É a maneira de ser cheio com o Espírito Santo. É a maneira de receber os benefícios dele. Deixar o Espírito Santo entrar ali, então ele não se dirigirá mais por si próprio. Você não sairá com o Espírito Santo tendo uma direção própria mais. É a dele. Ele parará com aquela coisa, porque o Espírito Santo toma conta dele, mas você tem que trabalhar de acordo com as leis de Deus, as regras de Deus. Já citamos o exemplo natural da água que você quer levar na sua lavoura, então agora o lado espiritual é este. Saia desse capítulo de São Mateus, onde Jesus citou os títulos, porque Jesus citou os títulos e não batizou nenhuma pessoa assim, e nem os seus apóstolos fizeram. Então você tem que encontrar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não será batizado do jeito que Jesus mandou. Essa é que é a grande verdade para esta hora que nós estamos vivendo. São coisas simples, mas se necessita de estar atentos para a prática disso. Então, lá no Velho Testamento, quando este bebê nascia, então eles observavam para ver como ele comportava, ele ia crescendo, se comportando. Então o pai, sendo um grande homem de negócios, por esta época, talvez nos seus 40 ou 50, ele mesmo não tinha tempo de ensinar este bebê lá. Então ele, naqueles dias, eles não tinham escolas públicas para mandar os filhos para a escola. Ele tinha que ter alguém que tinha instrução para dar aula para seus filhos. Então não tinha escolas públicas como eles têm agora. Então eles tinham o que eles chamavam de tutor, ou um criador, né? Professor. Então esse professor era o melhor que ele podia encontrar, para que então ele fosse fiel e contasse ao pai a verdade a respeito disso. O pai ficava confiado que o tutor não ia simplesmente só ganhar o dinheiro dele, não. Ele tinha que trazer relatórios ao pai de como estava indo o filho. Então, quando este garoto chegava a uma certa idade, digamos que ele fosse maduro, né? Então, se aquele rapaz fosse apenas um renegado, mau, não dava atenção às coisas, não mostrava interesse, o tutor chamava a atenção, ensinava, você tem que agir assim, fazer esse negócio, está vendo? Seu pai faz assim, e é assim. Se ele fosse um displicente aí, ele não iria arriscar dizer que o filho estava pronto. Não se importasse lá com os negócios do pai, por exemplo, e tudo que ele pensasse fosse flertar, e sair, e a moda, e tudo, e não dedicava tempo no trabalho. Essas coisas o tutor tinha que levar lá, quando ele desanimava com aquele filho, se acontecesse isso, ele não tem atenção, não dá, não estou conseguindo mudar esse rapaz, não. Então, o pai já sabia, não fazia aquela manifestação pública. Tivesse um outro, ele colocava o outro para receber isso. Então agora, se a vida era essa, só sair flertando com mulheres, ou beber, ou jogar, ou corrida lá de cavalo, que era uma coisa também, aquele garoto sempre seria um filho, mas ele nunca seria colocado na posição de herdar. O pai não conseguiria jamais desfazer dele como filho.
Mas a única coisa que o pai podia fazer era não dar-lhe a herança. Não colocava como herdeiro, na posição de herdar tudo que seu pai possuía. Não. Mas ele nunca seria colocado na posição de herdar tudo que seu pai possuía. Mas se ele fosse um bom rapaz, se preocupasse com os negócios de seu pai, e ele provasse ser uma criança correta, então ele fazia uma cerimônia. Eles levavam o garoto para a rua, colocavam um manto branco sobre ele, e eles o assentavam em um palanque, para que então toda a cidade pudesse ver. E eles faziam uma festa, um jubileu. E então o pai fazia a cerimônia de adoção. Ele adotava seu próprio filho em seu próprio negócio. Então, o filho era coigual a seu pai. É isso que o irmão Branham está ensinando em relação a nós com o Espírito Santo. Nós nos tornamos isso, herdeiros do Pai. Ele pode nos alinhar com sua palavra, como ele fez no Pentecostes. Em outras palavras, se fosse hoje o nome do filho em um cheque do pai lá, seria tão bom quanto o do pai. Ele podia usar o mesmo talão de cheque. A assinatura daquele filho era reconhecida como a do pai, porque ele passou pela adoção. Agora, observe o que fez. Quando seu filho nasceu, se tratando de Deus para conosco, através do seu filho, Jesus, o que ele fez? Quando o filho nasceu, ele o deixou seguir por 30 anos aqui. Desde que nasceu, volta dos 30 anos, testando-o, provando-o. Então ele lhe deu 3 anos de duras provas. Então, no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do pai, lá no Monte da Transfiguração, você vê isso, no livro de Lucas, e ele tomou Pedro, Tiago e João, levou 3 testemunhas, subiu ao topo da montanha, e ali Deus realizou as leis da adoção. Eles olharam para cima e viram Jesus. Suas roupas brilhavam, tão brancas, quanto um relâmpago. E quando uma nuvem o envolveu, e uma voz saiu da nuvem e disse: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi, me assentarei agora e nada mais tenho a dizer. O que ele diz é lei e verdade." Jesus ficou adotado assim. Agora é a vez da noiva viva. Estar a caminho disso, com a mensagem, com a Bíblia, com tudo da Bíblia, tudo do mensageiro. Está chegando a nossa adoção. Estamos sedentos por isso. Agora, a igreja tem vivido através destas escolas. Ela se casou há muito tempo atrás e se tornou uma denominação, uma organização. Mas observe, o nascimento produziu algo mais. O nascimento, portanto, o novo nascimento. E agora, tem chegado a um lugar onde a igreja pentecostal, com um novo nascimento, tem sido testada e provada.
e agora tem chegado a uma posição. Deus não trata com a igreja como uma organização. Ele não trata com a igreja como um grupo de pessoas. Ele trata com a igreja como indivíduos. Cada indivíduo na igreja. E agora tem chegado a um tempo, e não é nenhum segredo, todos nós vimos isto. Quando um homem é provado, e Deus o ama, Ele o leva para alguma parte, para si mesmo. Ali na frente dos anjos, Ele faz algo por ele. Ele o eleva ali na presença de Deus, e lhe dá dons, e o enche, e o estabelece. Esta é a era em que estamos vivendo. O mesmo Espírito Santo que levou ou que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Em ordem a vinda do Senhor Jesus. Então, se está colocando em ordem a vinda dele, é porque a noiva aqui já tem que estar na ordem de sua vinda, para a sua chegada, para haver encontro. Ele vem vindo de lá, dentro desse processo de ordens, enquanto a noiva está aqui se ajuntando para colocar em si estas ordenanças, essa classe de vida. Quando isto for tão poderoso, aquele corpo entrará neste grupo de igreja, que tirará o restante deles da sepultura. Haverá uma ressurreição. É para isto que é o Espírito Santo. Irmão Branham diz, para que foi dado? É para isto que é o Espírito Santo. É para isto que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Os que dormiram, sem nós não podem ser aperfeiçoados. Eles viveram um dia sobre aquilo, vivemos em outro dia. Quando o inimigo vier como uma corrente de águas, eu, o Espírito de Deus, alvorarei uma bandeira contra ele. Estamos em um dia agora. Lá atrás eles não eram espertos, nem a metade do que são hoje. Eles não podiam fazer uma bomba atômica ou um automóvel. Eles não tinham a ciência e coisas como temos agora. Mas, e coisas misteriosas. Tentam dizer que o homem surgiu através de alguma poeira e coisas assim. E tentam fazer alguma análise, né? E tentam provar isto para fazer as pessoas se tornarem infiéis. Mas agora, quando precisamos disto, o Espírito de Deus arvorará uma bandeira. O que é isto? Ele derramando o seu Espírito. Então, aqueles que estão descansando lá na sepultura, ou sobre o altar de Deus, como dizem as Escrituras, estão clamando: por quanto tempo, Senhor? Por quanto tempo, Senhor? Quanto tempo? Por mais quanto tempo? Deus está esperando em mim e em você. A igreja está esperando em mim e em você o tempo da adoção, quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude, seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos, até o ponto em que Cristo
se tornará visível em nosso meio e ressuscitará os mortos e entraremos no rapto. Você crê nisso? Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Sabemos que estamos chegando a isso nesses dias que estamos vivendo, para sairmos desta terra, rever glória a Deus. Aleluia. Vamos a este hino. Aleluia. Entre os lírios no meio dos vales está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina. Onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que
Amém? Graças a Deus. Isto é alimento para a nossa